coração. Olá, meu irmão, minha irmã. Sou Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem. E hoje nós vamos continuar refletindo sobre a intenção de oração do Papa para este mês, os movimentos e os grupos eclesiais. O Papa nos convida a rezar para que movimentos e grupos eclesiais possam redescobrir diariamente, cada dia, a sua missão evangelizadora, pondo os próprios carismas a serviço das necessidades do mundo. Bom, a maturidade dos movimentos e dos grupos eclesiais exige uma atitude de vigilância de conversão permanente, a fim de tornar cada vez mais vivo e fecundo esse impulso evangelizador. Por isso mesmo, o Papa Francisco nos oferece algumas sugestões para esse caminho de fé e de vida eclesial. Lembrando que nós estamos vivendo um processo sinodal na Igreja que tem muito a ver também com os carismas, com os movimentos, com os grupos eclesiais novos que têm surgido na Igreja. Primeiro, antes de tudo, é necessário preservar o vigor do carisma, como diz o Papa. Que aquele vigor inicial não esmoreça. O carisma é um dom que o Espírito Santo deu ao fundador, à fundadora, seja das comunidades de vida consagrada, das comunidades monásticas, seja também desses novos movimentos, novas comunidades que têm surgido. Então é preciso que esse vigor não esmoreça. É preciso renovar sempre esse primeiro amor. De fato, com o tempo, aumenta-se a tentação de contentar-se, de adormecer em esquemas tranquilizadores, mas às vezes estéreis, aquilo que a gente chama de zona de conforto. A tentação de prender o espírito é uma tentação, diz o Papa. Contudo, essa realidade é mais importante do que a ideia, né? Se é necessário uma certa institucionalização do carisma para a sua sobrevivência, nós não devemos nos iludir que as estruturas possam garantir a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é maior do que as estruturas. Ele continua fazendo nova todas as coisas. Isso também a gente percebe no apostolado da oração. Esses dias, reunido em Foz do Iguaçu, com um grupo de 100 coordenadoras do apostolado da oração, eu dizia exatamente isso. A recriação do apostolado é fazer melhor o que nós já estamos fazendo. Cuidar do MEG, cuidar do manual do MEG, cuidar do modo de ser do MEG, fazer melhor do que nós já estamos fazendo. Nós não estamos voltando à antiga cruzada eucarística. Nós estamos voltando simplesmente ao modo de ser do apostolado da oração antigo. Não, nós queremos exatamente compreender esse novo modo de ser, de oferecer a vida desde sempre, mas valorizar isso. Então, a novidade das experiências não consiste nos métodos, nem nas formas, mas sabendo que tanto métodos como formas são muito importantes. A novidade consiste nessa predisposição interior para responder com entusiasmo renovado ao chamado do Senhor. Essa foi a coragem evangélica que exatamente permitiu o nascimento dos movimentos e também das novas comunidades. Se as formas e os métodos são defendidos por si mesmos, se tornam muitas vezes ideológicos, distantes da realidade que está em evolução contínua. Se fecharem às novidades do Espírito, acabam por sufocar o próprio carisma que os gerou. Portanto, é preciso voltar sempre ao nascimento, à nascente dos carismas, e assim reencontrar o impulso para enfrentar os desafios. Nós que estamos envolvidos nos movimentos, por exemplo, não fizemos uma escola de espiritualidade assim. Não fizemos uma instituição de espiritualidade assim. Não tem um pequeno grupo, não. É movimento. Por isso o Papa insiste em movimento, é saída, sempre em caminho, sempre em ação, sempre abertos às surpresas do Espírito de Deus, que estão em sintonia com o primeiro chamado do movimento, com o carisma fundamental. Outra questão diz respeito ao modo de acolher e de acompanhar as pessoas, homens e mulheres do nosso tempo, em especial os jovens. Nós fazemos parte de uma humanidade ferida, onde todas as instituições educativas, especialmente a mais importante, que é a família, têm graves dificuldades. As pessoas de hoje
vivem sérios problemas de identidade, têm dificuldades em fazer as suas opções. Por isso, têm uma tendência de se deixarem condicionar, delegar aos outros as decisões importantes da própria vida. É preciso resistir a essa tentação de substituir a própria liberdade e dirigi-la sem esperar que amadureçam realmente. Então é importante, cada pessoa tem o seu tempo, caminha à sua maneira, e nós devemos acompanhar este caminho. Um progresso moral ou espiritual obtido mediante a imaturidade das pessoas é um sucesso aparente, mas destinado a naufragar. Melhor poucos, mas sempre sem procurar o espetáculo. A educação cristã, ao contrário, exige um acompanhamento paciente, que sabe esperar os tempos de cada indivíduo, como o Senhor faz com cada um de nós. Já pensou que o Senhor tem paciência contigo? O Senhor tem paciência conosco? E que a paciência é o único caminho para amar e levar as pessoas a uma relação sincera com o Senhor? O nosso povo mais vivido fala dessa paciência com Deus e da paciência de Deus na nossa vida. Já não tem essa pressa para resolver todas as coisas. Outra indicação é a de não esquecer que o bem mais precioso, o selo do Espírito Santo, é a comunhão. Trata-se, portanto, da graça suprema que Jesus nos conquistou na cruz, a graça que o ressuscitado pede para nós sem cessar. Mostrando suas chagas gloriosas ao Pai, Jesus diz: como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Jesus é o Senhor, é preciso que veja a comunhão entre nós cristãos. Mas se o que se vê é divisão, rivalidade, difamação, fofoca, terrorismo, mexericos, a gente sabe que isso não testemunha, que isso não garante a comunhão e a unidade. Se as pessoas veem estas coisas, seja qual for a causa, como se pode evangelizar? Recordemos, portanto, este princípio. A unidade prevalece sobre o conflito, porque o irmão vale muito mais do que as nossas posições pessoais. Por Cristo e pelo irmão, Cristo derramou o seu sangue. Pelas minhas ideias, Cristo não derramou nada. Depois, a verdadeira comunhão não pode existir num movimento ou numa comunidade se não se integra na comunhão maior, que é a nossa igreja, a nossa mãe igreja. O todo é superior à parte, e a parte tem sentido em relação ao todo. Além disso, a comunhão consiste também em enfrentar juntos e unidos as questões mais importantes, como a vida, a família, a paz, a luta contra a pobreza em todas as suas formas, a liberdade religiosa, a liberdade educativa. Em particular, os movimentos e as comunidades são chamados a colaborar a fim de contribuir para curar as feridas causadas por essa mentalidade globalizada, que põe no centro o consumo, esquecendo Deus e esquecendo-se dos valores essenciais da existência. Por consequência disso, para alcançar a maturidade eclesial, é preciso manter o vigor do carisma, respeitar a liberdade das pessoas, procurar sempre a comunhão. Mas não podemos nos esquecer de que, para alcançar essa meta, a conversão deve ser uma conversão missionária. A força de superar tentações e insuficiências vem da alegria profunda do anúncio do Evangelho, que está na base de todos os carismas. Se o carisma dos movimentos e novas comunidades não é para testemunhar e anunciar o Evangelho da alegria, como gosta de dizer o Papa Francisco, então não serve. Com efeito, quando a Igreja nos chama ao compromisso de evangelizar, não faz mais do que indicar o verdadeiro dinamismo da realização pessoal, a verdadeira motivação para renovar a própria vida, porque a missão é participação na missão de Cristo, que sempre nos precede, que sempre nos acompanha na evangelização. Sabemos que os movimentos e os grupos eclesiais já deram muitos frutos à Igreja e ao mundo inteiro, mas continuarão dando outros frutos maiores com a ajuda do Espírito Santo, que suscita sempre, que renova dons e carisma, e com a intercessão de Maria, a mãe de Jesus, aquela que esteve presente no Pentecostes, cheia do Espírito Santo, testemunhou
a graça de Cristo em sua vida, ela não deixa de socorrer e acompanhar a nós, seus filhos. Portanto, vamos em frente, sempre em movimento, nunca parados, nunca nos deter e nunca nos deixar deter por ninguém. Peçamos ao Sagrado Coração de Jesus, peçamos à Mãe de Jesus para ir em frente com humildade, mas sempre a caminho, respeitando o ritmo, respeitando o tempo das pessoas. Convido a você para continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais, o Apostolado da Oração Brasil, nosso canal no YouTube, o Apostolado da Oração, a Rede Mundial de Oração do Papa no Facebook, compartilhando este vídeo, dando seu like, assim você vai ajudando a Rede Mundial de Oração do Papa a chegar a mais corações. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.